Aí, né, vou voltar um pouquinho na função intestinal, então, para a gente, né, conseguir pensar como que esse trato gastrointestinal vai estar, né, envolvido na nossa função, na função do nosso organismo inteiro, não é só a função cerebral, não é só nos pacientes que têm transtorno de espectro autista, somos todos nós, né? A gente está todo mundo nessa mesma situação aqui. Então, né, como que é a digestão, como que né, que acontece. Então, a gente, né, vai mastigar, a mastigação vai fragmentar e vai emulsionar o alimento, né, as amilases, né, proteínas, as enzimas para quebrar os amidos, né, tá em grande concentração na boca, então vai emulsionar, vai para o estômago, né. Quando a gente está mastigando, é esse novelado de proteína, né, que a gente está recebendo, né. Então, é um polipeptídeo, né, que chega na nossa boca. Aí vai lá para o intestino, a proteína chega no intestino, aí ele desfaz esse novelo aqui, essa confusão, né, o estômago, ele vai fragmentar, né, ele vai quebrar as proteínas. Então, ele vai quebrando em várias partes esse novelinho aqui e vão, né, chegar aos peptídeos, que já não estão enovelados, mas ainda são complexos, né? Ainda é uma molécula muito complexa. Aí vai, né, para o intestino delgado. Lá no intestino delgado, ele vai ser quebrado mais uma vez, né? Então, vai ficar nos dipeptídeos, né? Vai ter ação aqui da vesícula, então vai quebrar esses polipeptídeos em dipeptídeos. Aí, quando ele chega, né, lá no intestino delgado, mais a atuação das enzimas, né, e outros compostos que vão fazer com que esse aminoácido, esses dipeptídeos, eles se transformem em aminoácidos simples, né? São só umas bolinhas, que é isso que o intestino consegue absorver. Se chegar um polipeptídeo lá no intestino, ele não consegue absorver, pelo menos não direito. Ele vai conseguir absorver esses aminoácidos, moléculas simples, né? Moléculas únicas. Essa confusão aqui, esse novelo todo não vai passar, né, no intestino. Aqui, nosso intestino, né, como que ele é? Ele é assim, como essas 4 primeiras aqui, né? Então, é como se fossem, né, os dedos assim, eles são bem, uma fímbria, é bem justinha, né? As células, elas são bem grudadinhas uma na outra. Por isso que tem que ser um aminoácido simples, porque se chega um novelão aqui, né, uma proteína, um polipeptídeo, ele não vai conseguir passar nesse espacinho, né, tão pequenininho aqui. Mas aí o que acontece? Vem toxinas, vem micro-organismos que não são da microbiota, né, que não são os organismos, os micro-organismos que vão ajudar, né? Vem glúten, vem caseína, vem corante, vem açúcar, vem... O que mais, galera da noite? Só coisa ruim, né? Ruim, não ruim de comer, ruim para o intestino, né? Então, vem medicamentos, né? Então, vem aqui antibiótico, vem anti-inflamatório, vem inibidor de bomba de prótons, né? Para diminuir a acidez gástrica. Vem um monte de coisa aqui, chega e está bombardeando essa mucosa, né, intestinal que estava ali bem fechadinha. O que acontece? Ela começa a ficar, né, machucada ali. Por quê? Porque passa aquele micro-organismo que irrita, né, que altera a sensibilidade da mucosa,
vem aquele alimento que é alérgeno, que irrita de novo a mucosa, vem uma medicação. Então, essas junções, elas acabam começando a se afastar, a se abrir, né, um pouquinho. E o que isso vai determinar? Né? Antes, que era bem apertadinho, não passava essas coisas ruins aí, as toxinas, os micro-organismos, o glúten, a caseína, o corante, o açúcar, né? Isso aí não conseguia passar, ele agora já vai ficar a passagem mais fácil. Então, o que vai acontecer? Ele vai, em vez de estar só incomodando aqui, na superfície, né, da mucosa, ele vai começar a incomodar também, né, nas junções. Né? Então, ele vai começar a lesionar a célula intestinal da mucosa como um todo. Né? Então, essa célula vai, né, se afastando cada vez mais, ela vai ficando deficiente, ela vai ficando fininha, ela vai inflamando, ela vai ficando porosa, né? E aí, daqui a pouco, né, já está onde passa boi, passa boiada. Então, daqui a pouco já está passando tudo. Então, está passando alérgeno, está passando medicação, está passando micro-organismo, está passando toxina, né? E todas essas coisas horríveis vão para onde? Vão para a corrente sanguínea, né? E aí, além de estar passando todas essas coisas ruins e indo direto para a corrente sanguínea, essa célula, ela não é mais aquela célula funcionante, né? Então, a função dela está comprometida. O que vai acontecer? Ele vai ter alteração da absorção de nutrientes, né? Então, além de estar esse intestino, né? Essas células da mucosa intestinal, além delas estarem muito abertas, que pode passar qualquer um e chegar na corrente sanguínea, aqui embaixo, né? Elas também não vão estar conseguindo fazer a função adequada delas. Então, ela não vai conseguir absorver, né? Chega lá a comidinha, chega lá a vitamina, o polivitamínico, o ômega 3, a vitamina D, a vitamina K, chega todo mundo, mas aquela célula da mucosa fala, não, meu filho, eu não sei nem o que fazer contigo. Pode passar direto aí, né? Pode seguir em frente. Aí a vitamina, o ômega 3, vai tudo sair no cocô, né? Porque não foi absorvido. Cocô caro, né? O que vai ser absorvido? Tudo que não é bom, né? Vai nem ser absorvido, porque ele vai passar direto mesmo ali pelo buraco que abriu, né? E vai lá para a corrente sanguínea. E essa corrente sanguínea vai ficar só no intestino? Não. Ela vai girar no corpo inteiro, inclusive nos neurônios, inclusive no cérebro, né? Então, começa a intoxicar outros sistemas, começa a intoxicar outros tecidos, né? Tecido cerebral, tecido muscular, né? Então, esse paciente começa, essa pessoa começa a manifestar sintomas em outros sistemas, né? Essa célula intestinal que está comprometida, que está machucada, né, que não está conseguindo trabalhar direito, ela não vai conseguir produzir neurotransmissores. Então, a serotonina vai caindo cada vez mais, serotonina vai lá para o chão, né? Ela não consegue absorver nutrientes, ela não consegue absorver proteínas adequadas, né? Porque se chega, ela absorve aquele polipeptídeo, aquele não serve para nada no organismo, né? O nosso organismo, ele vai trabalhar, ele vai produzir com os aminoácidos. Se tiver um polipeptídeo, ele não consegue fazer nada. Aquilo ali deixa de ser interessante e passa a ser agressivo, né? Para o cérebro, para o organismo. Então, não consegue absorver os nutrientes, né, vitaminas, proteínas, que são a matéria-prima para produzir célula, para produzir neurônio, para produzir célula muscular,
produzir, para ativar receptor visual, para ativar receptor auditivo, né, para produzir neurotransmissor. Então, o cimento, a matéria-prima que está chegando é muito ruim, né? Então, né, essa imagem aqui, né, do intestino, ela é muito importante a gente ter ela na cabeça, tá? É muito importante a gente lembrar, né, que tudo que a gente põe para dentro da boca vai influenciar em como a gente age, né, da porta para fora. Então, eu quero que vocês tenham bem na cabeça assim essa imagem, né? Que o intestino normal ele é assim, né? Bem juntinho, né? As células da mucosa bem apertadinha ali, aqui só passa mesmo o que for selecionado, só passa a galera VIP, mas aí com tanta intercorrência, com tanta agressão, ele começa, né, a se afastar, começa a ser mais fácil de passar aqui essas substâncias que são agressivas, que vão interferir na função e na anatomia mesmo da célula, né? E aí vai chegar na corrente sanguínea tudo que não deveria chegar, tudo que deveria ser, né, bloqueado aqui, né, a função imune do intestino, não, você não vai entrar, vá-se embora, passe para lá, a saída é ali no final, né? Não, ele chega na corrente sanguínea, e chegou na corrente sanguínea, ele tem passaporte VIP, né, para o organismo inteiro, né? E isso é um ciclo vicioso, né, infelizmente. Então, quando esse intestino sofre uma agressão, né, ele que fica assim mais inflamado, mais suscetível, né, e aí qualquer coisa que chegar ali vai ser irritante, né, para o intestino. Então, se a gente fizer uma analogia com o joelho ralado, né, quando a gente está agora a gente não cai mais de bicicleta, né? Porque quando a gente era criança, caía de bicicleta e ralava a mão, mas os meninos ainda caem, né? Então, tem aquele ralado assim, né? Que se você botar água, arde. Então, a gente fazendo uma analogia para as células da mucosa intestinal, é mais ou menos a mesma coisa, né? Então, por exemplo, você vai, às vezes a família chega e fala assim, não, mas ele não tem alergia ao glúten. Não, não é que ele tem alergia ou intolerância ao glúten, é que aquela célula dele ali não está capacitada, não consegue, né? Aquele trato gastrointestinal, ele não consegue digerir de forma adequada esse glúten, essa caseína que ele está recebendo, né? Geralmente em grande quantidade. Então, essa substância, mesmo que não seja uma substância alérgica ou alérgena para esse paciente, ela acaba funcionando como tal, né? Porque esse intestino, essa célula, ela está danificada. Então, está ali tudo ralado, o que passar ali vai incomodar, né? E vai interferir na função.